Meus irmãos do Instituto Reformado, graça e paz, nós estamos aqui na aula número 2 deste curso introdutório à Teologia Reformada, ou à Fé Reformada. Já tivemos a aula 1 com o reverendo Dr. Augusto Nicodemos, que nos falou sobre o pacto de Deus. E agora, nessa sequência de doutrinas fundamentais da Fé Reformada, essa primeira parte do curso aqui, você percebe, nós estamos focando mais nos aspectos fundamentais mesmo da Fé Reformada, mas vem muita coisa por aí. Olha a lista de aulas, né, de todas as aulas que estão aí para frente, tem muita coisa interessante demais a ser tratada, muita coisa muito prática também, envolvendo a sua vida como um crente, como alguém que quer viver a vida debaixo da aliança de Deus, de acordo com a interpretação reformada. E hoje, nessa aula 2, Augusto Nicodemos está conosco novamente, como vai estar em todas as aulas, e daqui para frente, inclusive, a maioria ele vai estar sozinho, né? Eu só estou aqui nesse começo para fazer um pouco de sala para o nosso irmão, mas ele vai assumir essa aula inteiramente depois. Mas hoje ele vai falar sobre somente a Escritura, que é um dos slogans, né, da Fé Reformada. Bem-vindo, doutor Augusto, mais uma vez. Muito obrigado, Leandro. Minha saudação a você aí, que é nosso aluno. E estamos aqui a postos já para a segunda aula, muito animados. Muito bem. Então, irmão, só para rapidamente esclarecê-los, né? A gente faz essas gravações aqui para ter um roteiro, né, mesmo de estudos, mas as aulas são complementadas com textos que os irmãos devem ler. Para cada aula, vídeo, nós temos um texto e alguns vídeos adicionais para complementar o assunto. Mas aqui é onde a gente trata, né, especificamente para o Instituto Reformado. O doutor Augusto nos reservou esse tempo aí e mais uma vez nós agradecemos a Deus. Vai em frente, reverendo, a classe é sua. Muito obrigado. Queridos, hoje o tema da nossa aula é o que é conhecido como Sola Escritura, que é um dos 5 slogans da Reforma. Eles são bem conhecidos: Sola Escritura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus e Soli Deo Gloria. Esses slogans eles se desenvolveram com o passar do tempo com o objetivo de trazer um resumo do que seria a base do pensamento dos reformadores e daqueles que vieram em seguida. E eles refletem as convicções fundamentais daqueles que foram daqueles que foram usados por Deus para trazer a reforma protestante. Eles, com o passar do tempo, a reforma seguiu algumas direções diferentes. Não havia unanimidade entre os reformadores com relação a todos os pontos, mas esses 5 pontos refletiam o consenso dos reformadores. Lutero, Calvino, Zwinglio, todos eles pensavam dessa forma, ou criam nesses 5 pontos fundamentais que nós chamamos dos 5 slogans da Reforma Protestante. E nas próximas aulas nós iremos tratar deles. E essa aula aqui em particular, ela é sobre o que nós consideramos o primeiro deles, que é sola Escritura, ou somente a Escritura. Essa ideia de que somente a Escritura é a palavra de Deus e a única regra de fé e prática se desenvolve a partir do momento que Lutero é confrontado pelo Papa e seus enviados a se retratar dos seus escritos e das suas 95 teses. Ele, na Dieta de Worms, ele é então instado pelos representantes do Papa a dizer que aquilo que ele escreveu nos seus livros é contra a Santa Igreja e contra a fé do Evangelho. E Lutero, depois de um momento de reflexão, ele respondeu que, a menos que ele pudesse ser convencido pelas Escrituras, ele não voltaria atrás e que ele ficava firme naquilo que ele estava defendendo, porque a consciência dele estava cativa à palavra de Deus. Essa declaração de Lutero representava um rompimento extraordinário dentro da Igreja Católica no que diz respeito à autoridade do Papa. Durante a Idade Média, se desenvolveu o conceito de que o Papa era o representante de Deus na Terra, sendo ele o sucessor do apóstolo Pedro. E, como tal, ele tinha autoridade da parte de Deus, ele recebia revelação da parte de Deus, ele seria o porta-voz de Deus aqui nesse mundo, e sua palavra era inerrante, autoritativa e deveria ser obedecida sem questionamento. E lentamente a palavra de Deus, a Bíblia, foi sendo suplantada pela autoridade do Papa, do magistério católico, das bulas papais, dos concílios, a ponto de que
pouco ou quase nada se conhecia da Bíblia durante o período medieval. E essa ignorância era generalizada, não era somente no meio do povo, não. Muitos sacerdotes, monges, os papistas em geral, ignoravam o conteúdo da palavra de Deus. Para eles, a autoridade máxima, de fato, era o Papa falando ex cátedra, ou seja, da sua cadeira, né, na sua posição de representante de Deus aqui nesse mundo. Mas à medida que Lutero começou a estudar a Bíblia, especialmente por orientação de um professor seu, que percebeu o conflito e a angústia que o monge agostiniano estava sofrendo, Lutero se depara com a carta aos Romanos, e à medida que estuda a carta aos Romanos, ele descobre que Deus justifica o homem pela graça mediante a fé em Jesus Cristo e não por obras da lei. E a partir daí, toda a visão teológica de Lutero sobre a salvação, sobre a igreja, sobre a vida do homem aqui nesse mundo é completamente mudada. E a partir das Escrituras, Lutero começa a desenvolver os primeiros princípios que mais tarde haveriam de orientar a reforma protestante. E aí, então, é quando ele faz essa declaração de que a consciência dele está presa à palavra de Deus e não à autoridade dos concílios ou autoridade do Papa. Então, sola escritura quer dizer exatamente isso, que a autoridade final do cristão é Deus falando através das Escrituras, e que os concílios podem errar, a igreja pode errar, mas a palavra de Deus ela é infalível e inerrante, e ela deveria ser o juiz o máximo e final em todas as discussões teológicas, em todas as questões religiosas, litúrgicas e práticas na vida da igreja cristã. Ao enfatizar a Escritura e a Escritura somente, os reformadores, então, rejeitaram a autoridade da Igreja Católica e do Papa e se voltaram para a Bíblia, para estudar a Bíblia, para buscar nela a vontade de Deus. Por isso, todos eles deram ênfase à tradução das Escrituras. Lutero mesmo, logo que a reforma começa, ele percebe a importância do povo conhecer a Bíblia, uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus e a autoridade maior. Então, ele se dedica à tradução da Bíblia, das línguas originais, para a língua do seu povo, que era o alemão. E, a partir daí, muitas e muitas traduções foram feitas nas línguas dos povos, porque a convicção dos reformados era essa, sola escritura. Deus nos fala somente através das Escrituras Sagradas. E é lá que nós vamos encontrar a sua vontade. Agora, é preciso entender que quando nós dizemos, quando os reformados falam sola escritura, eles não estão negando que Deus se revelou através da consciência. A lei de Deus está gravada no coração de cada pessoa. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 2 que os pagãos têm consciência do certo e do errado porque eles refletem essa lei gravada no seu coração. Então, toda pessoa que vem a esse mundo já nasce com a consciência de que há um Deus e de que existem coisas que são certas e coisas que são erradas. E, além disso, Deus também se revelou através da natureza. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 1 que as coisas invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade, claramente se percebem por meio das coisas que foram criadas a ponto dos homens serem indesculpáveis. Então, essas duas revelações, revelação na consciência e revelação da natureza, elas falam de Deus, elas apontam para Deus, mas a revelação especial de Deus, que é a palavra de Deus escriturada, a palavra de Deus escrita, infalível e inerrante, ela é chamada de revelação especial porque é somente nela que nós encontraremos o caminho da redenção. A revelação na consciência e a revelação da natureza não nos dizem quem é Deus e de que maneira nós podemos ser salvos dos nossos pecados, mas na Escritura nós encontramos esse caminho, o caminho da salvação e de como agradar a Deus. Por isso, sola Escritura no sentido de que é a única revelação salvadora de Deus, muito embora Deus tenha se manifestado ao mundo através da natureza e através da consciência. Aqui também é importante lembrar que os reformadores não estavam lutando somente contra a autoridade da Igreja Católica, que reivindicava ser referencial nas coisas de Deus. Quando a reforma começa, há um grupo
dentro da Reforma, que a Calvino vai chamar depois de os espirituais, que reivindicavam receber revelações diretas da parte de Deus. Esse grupo achava que Deus estava falando nos seus dias da mesma forma que tinha falado viva voz com Abraão, com Moisés e com Davi. E que essa era uma forma superior de revelação. Muitos desses profetas entusiastas, liderados por um profeta alemão chamado Mintzer, traziam revelações da parte de Deus e consideravam a Bíblia uma revelação inferior. E acusavam os reformadores clássicos, como Lutero, Calvino e os demais, de aprisionarem o Espírito Santo num livro. Então, isso se parece muito com o moderno movimento pentecostal, não todos, mas dentro do movimento pentecostal, há quem valorize revelações diretas da parte de Deus, na forma de sonhos, visões e outras manifestações, valorizam mais esse tipo de revelação do que a revelação escrita. Isso não é novidade. Já na época da Reforma, havia o grupo dos entusiastas. Calvino, inclusive, escreveu um panfleto em francês contra os entusiastas da sua época, que valorizavam esse contato direto com Deus e consideravam a Bíblia como sendo uma revelação secundária. Então, eu até recomendo para vocês, se vocês quiserem entender essa luta de Calvino em prol da sola escritura, há um livro meu, cujo título é Calvino, Teólogo do Espírito Santo, onde você vai encontrar com detalhes e referências essa luta de Calvino para manter a autoridade da Escritura face à Igreja Católica e face ao movimento dos entusiastas. Então, eu creio que esse sola escritura é o slogan que mais precisa ser destacado nos nossos dias. Porque, à semelhança da Reforma, você encontra, de um lado, movimentos que querem colocar autoridade em sistemas, em estruturas eclesiásticas. Pessoas autonomeadas como apóstolos, bispos ou líderes de denominações que colocam a sua autoridade pessoal como regra de fé para os seus discípulos e não aceitam questionamento, ainda que feito através da palavra de Deus. E, por outro lado, nós temos o moderno movimento de sonhos, visões e revelações que, querendo ou não, acaba colocando a Escritura de lado. Sola Escritura é o grito da Reforma que nos diz que Deus se revela de maneira infalível, de maneira inerrante a nós através da sua palavra e que ela é a única regra de fé e prática. Aqui eu sei que um católico poderia dizer que nós estaríamos invertendo a situação. Uma vez que foi a igreja que determinou a Bíblia, estabeleceu o número de livros e fixou o cânon, a igreja estaria sobre a Bíblia. Esse é o argumento dos católicos quando nós falamos sola escritura. Eles dizem que isso não é correto historicamente, porque só temos escritura hoje porque um dia a igreja, através dos seus concílios, fixou o número de livros e determinou quais eram. Na verdade, isso é uma distorção da realidade histórica. A igreja pós-apostólica, através dos seus concílios, ela não fixou o número de livros e determinou quais os livros inspirados ou não. Ela simplesmente reconheceu a autoridade que esses livros já impuseram por si mesmos. As cartas de Paulo, os evangelhos, demais livros do Novo Testamento, o Antigo Testamento, que já estava relativamente fixo a essa época, esses livros se impuseram pela sua autoridade, pela beleza do seu conteúdo, pela sua harmonia, pela seriedade, pelo testemunho do Espírito Santo de que ali de fato era a palavra de Deus. Não foi a igreja que gerou a Bíblia, foi a Bíblia que gerou a igreja. Por isso, para nós, sola escritura representa a centralidade da Bíblia, a sua autoridade e a nossa única regra de fé e de prática para os nossos dias. É claro que uma vez que nós acreditamos nisso, isso significa que nós precisamos entender o conteúdo da Bíblia. Sola escritura nos provoca a interpretar, nos provoca a estudar, nos provoca a entender as regras de interpretação. Se a Bíblia é a autoridade maior
e se é através dela que Deus nos fala, nada mais importante do que compreender o seu significado. Por isso não é de estranhar que os protestantes, desde cedo, eles valorizaram o estudo das línguas originais, valorizaram o estudo da história, da geografia, valorizaram o estudo de todas as ciências que, de alguma forma, poderiam nos ajudar a chegar ao conhecimento do significado das Escrituras e da sua aplicação para nós. Sola Escritura, faça disso o slogan da sua vida. Através da Bíblia, Deus fala com você. Isso não quer dizer que ele não nos guie pelas circunstâncias e pela sua providência em decisões particulares que nós precisamos tomar. Mas a vontade geral de Deus para a nossa vida, os grandes princípios que norteiam a nossa escolha, as nossas escolhas, todos estão revelados na Bíblia. Nela nós encontramos tudo que Deus quer que nós saibamos para que nós vivamos aqui nesse mundo de maneira agradável a Ele e totalmente para a sua glória. Eu espero que essa aula ajude você a amar mais a Bíblia, a depender dela e buscar nela o conhecimento de Deus. Muito bom, reverendo. Obrigado mais uma vez pela sua contribuição. Eu vou fazer só uma pergunta, né? Que eu tenho que fazer aqui o papel do advogado do outro, né? Essa ilustração nem se encaixa muito bem com o que eu vou dizer, mas é assim. Bom, nós sabemos muitos irmãos nossos têm vindo de igrejas pentecostais e neopentecostais para a fé reformada, interessados no sola escritura, cansados de tantos abusos, de tantas coisas que presenciaram, enfim. Mas também, né, por certo, viram coisas espirituais, né? Enfim, meu ponto é o seguinte, né? A pergunta dessas pessoas geralmente é a seguinte: mas se eu tiver um sonho, se Deus falar, Deus pode falar comigo através de um sonho, através de uma visão, através de um profeta que chega e fala, ó, meu servo, assim diz o Senhor, tal, e traz lá aquela profecia. Isso fere ou não o sola escritura? Como lidar, né, com essas questões? Alguém já disse o seguinte, reverendo, se um profeta diz alguma coisa que vai além da escritura, ele é falso profeta. E se um profeta diz alguma coisa que já está na escritura, a profecia é desnecessária. Então... Estou entendendo. Sim. Eu não posso, eu creio que nenhum de nós pode dizer que Deus não possa nos guiar de maneira extraordinária. Então, não há nada na Bíblia que diga que Deus não possa dar um sonho para uma pessoa ou, de repente, trazer uma intuição, uma sensação ou uma palavra através de uma outra pessoa. Se isso acontecer, não é a maneira normal, regular e ordinária pela qual Deus nos guia. Nas cartas que os apóstolos escreveram para as igrejas, eles falaram muito sobre como os cristãos poderiam saber a vontade de Deus. E nunca, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, de João, na carta aos Hebreus, Tiago, nunca, eles dizem assim, para saber a vontade de Deus, ore para que Deus lhe mande um profeta, para que Deus lhe dê uma visão, para que Deus lhe dê um sonho. Não. Geralmente a orientação procura conselho, segue os líderes da sua igreja, procura ouvir o que eles estão dizendo, usa o bom senso, vê as portas que abrem, as portas que fecham, segue os princípios da palavra de Deus. Nesse sentido, a Bíblia é muito pé no chão. Muito da vida cristã é bom senso na hora de fazer escolhas, a razão, aquilo que é claro, aquilo que é certo. Deus não espera, aliás, a Bíblia não nos faz esperar que Deus nos guie diariamente através de manifestações extraordinárias, mas usar o bom senso, usar os princípios bíblicos. Então, eu diria que esse tipo de revelação, ele vai quebrar o sola escritura se a pessoa pegar uma experiência pessoal e transformar numa regra pela qual ele vai julgar a vida de outras pessoas. Então, uma vez que você pega uma experiência pessoal e torna ela uma lei para a igreja, você está ferindo o sola escritura, porque somente a escritura é a lei da igreja, é a verdade da igreja. Que Deus pode nos tratar individualmente, ele pode fazer. Não é o que eu espero. Se acontecer, vai ser alguma coisa totalmente extraordinária. A maioria de nós nunca vai ter uma experiência desse tipo e nós devemos viver pela fé na palavra de Deus, onde ele revela a sua vontade de maneira geral.
Ok. Nesse caso, então, nós poderíamos dizer que essas menções tão numerosas no Novo Testamento, 1 Coríntios 12 a 14, de tanta revelação, profecia, isso se deu pelo fato de que, naquele tempo, a Escritura ainda não estava completa e o povo de Deus precisava, então, deste mecanismo? Perfeitamente. Uma vez que o cânon da Escritura se impôs, uma vez que a igreja reconheceu a autoridade dos livros através dos quais Deus falava, então aqueles métodos antigos de revelação cessaram, como o próprio autor da carta aos Hebreus diz logo no início, né? Tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, desses últimos dias nos falou pelo Filho. E quem é o Filho? E o que ele fez foi escriturado de maneira inspirada e infalível pelos seus discípulos, pelos apóstolos ou por pessoas que estavam ali no círculo apostólico. Então, de fato, a Escritura ela é suficiente para nós e nós não precisamos de outros meios de revelação. Ok, muito bem. E para os irmãos que devem estar com muitas perguntas aí sobre e como é que ficam os dons, como é que fica o dom de línguas? Bom, calma, nós vamos falar sobre isso. Teremos aulas específicas sobre isso no devido tempo, né? Vamos por partes. Muito bem. Então, eu acho que terminamos por aqui, né? Amém. Muito obrigado, reverendo. Um abraço para todos vocês.